Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não se preocupe com o que os outros pensam ou fazem. Cada um será responsável pelo bem ou mal que cometeu. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em certos momentos, nós ficamos pensando nas coisas que aconteceram, julgando o comportamento de outras pessoas. Também tentamos adivinhar o que as outras pessoas pensam ou acham sobre nós. E por diversas vezes sofremos com isso. Mas o que eu poderia fazer em relação ao comportamento das outras pessoas? O que eu poderia fazer sobre o pensamento delas? E o que isso tudo significa? O que isso poderia mudar na minha vida? Na maior parte do tempo não muda nada. E o que nós deveríamos perceber é que cada pessoa reflete o Jesus que está dentro do coração dela. E Jesus nos ensina que nós não devemos julgar ninguém por nada. Porque na maior parte do tempo, se nós formos julgar alguém, nós seríamos condenados. Porque nós mesmos praticamos as mesmas coisas. E no final nós ganhamos uma punição? Não. Através do arrependimento, nós ganhamos o direito de nos aproximar do Senhor. Nós ganhamos o perdão. Então, para que tanta severidade? Para que tanta vontade de punir? Se aquilo que Deus nos ensina é diferente. Então eu não tenho que ficar julgando as pessoas e nem pensando no que elas vão pensar. Porque se é Deus que habita dentro daquele coração, Deus ele conhece o meu. Se não é o Senhor, a opinião do diabo, ela pouco me importa. Porque no final, tudo que ele quer causar é confusão, desunião, desavença. Ele quer que as pessoas elas conflitem entre si, que elas briguem, que elas se magoem, que elas te chateiem. Então, em determinados momentos da nossa vida, nós iremos ser colocados sobre situações. E no final, qual é o nosso comportamento? Continuar confiando em Deus, continuar perdoando, continuar amando, continuar acreditando, continuar sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Porque sempre que nós largarmos da mão de Deus, certamente que é na mão do diabo que nós estaremos segurando. E enquanto você não colocar isso dentro do teu coração, que nos momentos que você não orar, que nos momentos que você não pensar em Deus, que nos momentos que você pensar só em você, não é o Senhor que está guiando os teus passos, mas é você mesmo. Então nós vivemos num mundo onde tem diversas pessoas. E eu acho uma coisa de tamanha falta de sabedoria quando eu vejo pessoas que elas tentam tirar pedaços. Por exemplo, a pessoa ela tem um vício, ela faz mal para a família, ela faz mal para as pessoas, ela não tem controle, é grosseira, é mal educada e é tudo. E aí no final a pessoa fala assim, não, mas ele é uma pessoa boa. Então a gente pega um conjunto de defeitos, mas no final é uma pessoa boa. Ele tá lá preso numa cadeia porque roubou, porque matou, porque agrediu outras pessoas. Tem gente que não vê problema em vender droga. Claro que tem problema em vender droga, porque isso escraviza as outras pessoas, sabe? Então não é dinheiro a troco de qualquer coisa. Não pode ser desse jeito. É errado isso. Você tá dando uma oportunidade de uma pessoa destruir a vida dela e pra você tá tudo normal. Sabe? Então nós temos que nos colocar no lugar. Eu não posso tolir o direito das pessoas de escolher, mas não sou eu que influencio elas ao errado. Você sabe por quê? Porque no original, como você acha que a gente vem?
com bondade, com verdade, com fidelidade, com amor, com esperança, com paz, com autocontrole? Você acha que essas coisas são nossas? Ou essas coisas são características que nós ganhamos através da presença do Espírito Santo na nossa vida? Porque se nós fôssemos assim, para que eu precisaria de Deus? Para que eu vou orar para alguém que não muda nada na minha vida se eu já sou assim? E na nossa falta de sabedoria, nós buscamos pessoas, buscamos relacionamentos, buscamos amigos. E se nós não temos o Senhor, eu vou te contar uma coisa. E eu não sei se você sabe, você é um pecador. E um pecador é a pior espécie do mundo. Eu vou descrever através da palavra de Deus qual é o pensamento de Deus sobre todas as pessoas que não estão com Ele. Essa palavra está em Romanos 3, versículo 10 a 13. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. Aqui está claro quem nós somos. Se você não se sente assim, o diabo ainda continua te enganando. Porque uma coisa é fato, não adianta a luz estar diante de nós se nós estamos de olhos fechados. O pior cego é aquele que não quer ver. E aí? Quem é você sem Deus? É uma pessoa boa? Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Sem Deus, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Eu sou católico não praticante. Sem Deus, não há uma só pessoa que faça comportamento, prática, ação, não é palavras. Você não é o que você se define, você é o que você faz. E o que você faz quando ninguém te vê? E aí? Será que você é tão bom assim? Será que isso é tudo isso que você tenta vender? Não há ninguém que tenha juízo. As pessoas, elas vão fazer coisas que nós duvidamos. Elas vão tomar atitudes por coisas que nós discordamos. Às vezes são tão mesquinhas e tão pequenas. Sempre por trás de alguma coisa que alguém te conta que você conseguiria aceitar, por trás tem uma verdade absurda. Então na frente vem uma mentira pequena plausível, por trás uma verdade absurda. A pessoa, ela tem um convite, ela tem alguma coisa, e aí, ao invés dela aceitar o convite, ela coloca a culpa em alguém, para não dizer a verdade, que muitas vezes não está se sentindo bonita, que não está se sentindo isso, só que o motivo seria tão pequeno e torpe, que aí todo mundo iria criticar, então ela coloca a culpa em alguém. E quem coloca a culpa nos outros? Nós falamos ontem disso, o diabo. Você sabe por quê? Porque não tem uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que adore a Deus da forma certa. Como que nós podemos adorar a Deus sem Deus, se é Deus que nos ensina a adoração? Tem uma coisa que eu vejo às vezes as pessoas falando, e nós temos que tomar cuidado. Se você ler o Antigo Testamento e você ouvir pessoas, que eu não sei quem que são essas pessoas, elas vão dizer que Deus do Antigo Testamento, ele era muito duro. Muito duro. Mas o Deus do Antigo Testamento era muito duro. Então se você tivesse um filho, que o tempo inteiro ele estivesse fazendo bagunça, o tempo inteiro ele estivesse fazendo coisas que estivesse prejudicando ele ou prejudicando a sua casa, como que você iria fazer? Você iria disciplinar esse filho?
Então qualquer um teria o direito de falar que você era um pai duro, ou que o teu filho era indisciplinado e por isso você precisava ser um pai duro. Deus do Antigo Testamento, ele reage sobre as pessoas, reage sobre o pecado das pessoas, porque ninguém tinha juízo e ninguém fazia o que é certo e ninguém adorava a Deus para que eles pudessem ter juízo e fazer o que é certo. Essas coisas só mudam se Deus estiver junto. Se Deus não estiver, não adianta. Uma vez por semana na igreja é como se você se alimentasse uma vez por semana. Você consegue se alimentar? Consegue beber água assim? Consegue ir no banheiro assim? Tudo que é necessário é diário e mais de uma vez. Deus também é assim. Todos se desviaram do caminho certo. Todos. Ai, mas o fulaninho, ai não, porque é de família boa, não, fulaninho é bonito, não, fulaninho é esforçado, não, fulaninho... Todos. Qual é a dificuldade de você olhar e achar você nesse bolo? Eu não sou bom, eu não presto, qualquer pessoa que eu me relaciono não presta, e esse é o padrão de todo mundo. Os diferentes são aqueles que entregam sua vida para Jesus, que negam a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou negando exatamente isso. Eu estou negando que eu não quero mais ser o errado. Eu estou negando que eu não quero mais ser o desajuizado. Então, quando eu nego a mim mesmo e aceito a Jesus, eu estou trocando o mal que está em mim pelo bem que está nele. Não há mais ninguém que faça o bem. Como que você pode fazer o bem sem Deus? Como que você não está avisando os teus interesses? Como? Só me explica. Como? Como você chama de amor? Como? A relação entre duas pessoas que na primeira coisa que desfavorecer um ou outro, acabou, me dá metade, você não presta, eu vou embora, me dá o que é meu. Você imagina se Deus tratasse a gente assim? Ele seria muito duro, né? Quando é o nosso interesse, quando é a nossa justiça, nós queremos que o outro seja aniquilado, que o outro sofra, que o outro pague. Mas quando é eu que cometo as mesmas injustiças que eu condeno os outros, aí não, aí é o Deus de amor. Puro suco de hipocrisia. E é isso que Deus tira de nós, a hipocrisia. Todos mentem e enganam sem parar. Tá conversando com alguém que você nunca ouviu a palavra Jesus? Tá olhando o perfil de uma pessoa? Só a fotinha do corpo? Só o eu sendo exaltado? Não tem uma frase de nada? É meme no meio de Jesus? É meme no meio de coisa? É sensualização? É indiretinha? É alfinetada? Todos mentem sem parar. Abre o Instagram. Você vai achar um monte de mentiroso sem falar uma palavra. Ah, mas como assim? Ué, o filtro não é uma mentira? A partir do momento que eu tento ser aquilo que eu não sou, tentando esconder aquilo que eu não consigo controlar, se tem falta de controle, tem falta de Deus. E aí? Tá tudo bem, né? Todo mundo faz, mas também todos mentem e enganam. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte. E você está preocupado com o que os outros falam. Todos mentem, todos enganam, todos não têm juízo, todo mundo faz tudo errado e você está preocupado com o que os outros pensam. Você acha que vai ser coisa boa ou ruim? O que tem dentro desse lugar? Só maldade. O que tem dentro da palavra deles? Como se fosse um veneno de cobra. Cara, então você quer esperar o quê? Pelo amor de Deus, o que você quer esperar? O que você vai esperar dessas pessoas? Tá chateado por quê? Ai, porque é meu pai. Ai, porque é minha mãe. Ai, porque é meu marido. Ai, porque é minha mulher. Tem Jesus? Não tem Jesus? Tá aqui, já tá explicado. O que você pode esperar dessa pessoa? Nada. Aí você pode estar em desespero agora. Cuida da tua vida. Tem um pecador malvado e ruim, e desgraçado e mentiroso e enganador que é você. Que você deveria estar preocupado nesse instante, não pensando nos outros. Porque é sempre assim. É o outro. O outro precisa me amar, o outro precisa fazer. Deus pediu para mim amar, não para o outro amar. É dever meu. Eu tenho que amar Ele sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a mim mesmo e depois eu vou amar o outro. Tem uma sequência.
Não adianta a gente querer quebrar isso. E aí, beleza, me aproximo de Deus, nego o pecado, me arrependo, me coloco diante de Jesus, aceito tudo que eu fiz sem colocar a culpa em ninguém, porque nós temos mal suficiente sem precisar acusar ninguém. Nós temos uma vida desgraçada, cheia de pecados, cheia, que continua existindo ainda. Sempre que nós largamos da mão de Deus e dos seus ensinamentos, nós voltamos para os que mentem, para os que enganam, para tudo aquilo. Não conseguimos fazer o que é certo. Por isso que quando você tenta ser melhor fica difícil. Por isso que quando você tenta fazer um regime fica difícil. Por isso que quando você tenta largar o vício fica difícil. Porque dentro de nós não existe essa característica. Isso é dado pelo Espírito Santo. Por isso nós devemos orar, por isso nós devemos louvar, por isso nós devemos evangelizar, por isso nós devemos crer. E cada vez que nós fazemos isso, nós estamos plantando algo, nós estamos lutando, nós não estamos mais nos entregando, nós estamos indo contra aquilo que seria o natural. Lá em Romanos 2, versículos 6 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem. Buscam glória e honra e imortalidade, mas para os que buscam os seus próprios interesses. Para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação, haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois Deus não mostra favoritismo. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Então a única forma de eu mudar esse ciclo de cima, onde todos mentem, todos enganam e todos são mal em pessoa, é cada vez que eu começo a mudar o meu procedimento. É cada vez que eu leio a palavra de Deus e questiono o meu procedimento. E Deus ele vai olhando o que eu tenho questionado e tentado. E através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, é quando eu sou fraco, é que Deus me faz forte. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Então eu persisto em fazer o bem no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração infiel, no meio de uma geração que não vai reconhecer o bem que recebeu, porque eles são incapazes. Isso não está na natureza dele. É como se você conversasse com uma pessoa que, apesar dela ser um ser humano, você fala português e ela fala inglês. Vocês falam e não se compreendem. Não se compreendem, porém, o comportamento é universal. Um sorriso é universal, a gentileza é universal. E isso é insistir em fazer o bem, é buscar passar a imagem de honra, glória e imortalidade. Como que eu passo uma imagem de imortalidade? Porque eu não me preocupo com coisas desse mundo. Essa vida ela não me importa. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo das pessoas. Eu não tenho medo do mal. Eu dou honra e glória e poder ao Senhor. É a Ele a quem eu sirvo. É a Ele a quem a opinião me compete, a quem me cabe. E aí nós vamos ter que voltar a falar dos nossos sentimentos. Mas para os que buscam os seus próprios interesses, vai cuidar da tua família, minha anja, meu amor. Cuida do teu filho, papai. Cuida só dele. Não cuida de mais ninguém. Não cuida de si mesmo, não cuida de nada. Cuida da imagem que você passa para os outros. Cuida da imagem de passar uma imagem de uma família feliz. E eu queria entender, se Deus diz que todos erraram, que todos pecaram, que todos são assim, e que ninguém adora a Deus, e dentro daquela casa o fulano ou a fulana não adora,
Ai, que gostoso, né? Por isso que precisa beber, né? Para sorrir, para tirar aquele sentimento ruim, buscar a felicidade em algo que me destrói. Porque enquanto o nosso prazer está na oração, o prazer do diabo está na bebida. Ai, que gostosinho, né? Bonzinho, né? Gostoso sair. E eu tô dizendo para você que você não pode tomar um vinho degustando? Você pode. O problema é a razão que você bebe esse vinho. É como necessidade. Sempre que sai, precisa fazer. Se sempre que faz, é necessidade. Se é necessidade, você está tendo uma relação de alguma dependência. Se não for para depender, eu prefiro depender de Deus. Mas, para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Quem é a verdade? Jesus me ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu rejeito os ensinamentos de Jesus, eu estou sendo injusto, porque se Deus é a justiça, o contrário é injustiça. E o que vai acontecer? Haverá ira e indignação. Então olha como os sentimentos eles já começam conturbados. Olha como são coisas que a pessoa sente e se descontrola. Eu fiquei irado, eu fiquei indignado e perdeu o controle. E aí você vai sobre as pessoas querer expor o que está dentro de você. Enquanto nós buscamos pessoas para abençoar a vida delas, o mal busca pessoas para destruir. Ele não consegue pedir perdão, ele não consegue pedir desculpa, ele não consegue reconhecer, ele não consegue enxergar o mal que está nele. E aí? E aí eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, buscando os meus próprios interesses, porque Deus ele está muito preocupado comigo, porque eu preciso comprar meu 10º par de sapato, meu carro importado, meu iPhone, sabe? Eu preciso de todas essas coisas, maquiagem cara, roupa cara e coisa cara. Ai, porque eu sou abençoada, Deus está na minha vida. Realmente, Deus está preocupado com isso. E aí a gente olha as palavras dela. Ai, eu tenho sentido uma dor tão grande, uma tristeza tão grande. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. E quem pratica o bem vai sentir sofrimento e angústia? Olha como os nossos sentimentos refletem exatamente quem está dentro de nós. Não negou ao diabo? Negou a Cristo? Não negou a si mesmo? Porque se eu não nego a mim mesmo, eu estou aceitando o diabo. Se eu busco os meus interesses, eu estou aceitando o diabo. Se eu só tento ganhar vantagem, o meu, eu estou servindo ao diabo. Você vai sentir o quê? Sofrimento e angústia, ansiedade, dor. Para todo que pratica o mal. Então os meus sentimentos evidenciam o que eu pratico. Beleza. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Por quê? Deus veio para o povo judeu. Nós recebemos a graça de Deus, nós não somos o povo escolhido de Deus, mas nós nos tornamos os filhos escolhidos dele. Porque quando o seu próprio povo o rejeitou, nós aceitamos a mensagem e a graça se estendeu a todas as pessoas. Beleza. Busquei a Deus, servi ao Senhor, entreguei a minha vida a Ele, aceitei a minha natureza. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Olha que diferença. Se eu não sirvo a Deus, sofrimento e angústia. Se eu sirvo a Deus, glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Eu estou me sentindo mal. Hora até se sentir bem. Nega a si mesmo. Olha o teu comportamento, renuncia. Se o teu coração está acusando, não faz mais. Não faz mais, independente. Porque é melhor, como o Senhor nos ensina, entrar sem um olho no céu, entrar sem uma mão no céu, entrar sem um pé no céu, do que não entrar no céu e ter que viver a eternidade no inferno. Então já ficou muito bem claro que nós não somos bons, que os nossos sentimentos serão péssimos enquanto nós não negarmos a nós mesmos. E depois disso muda. Tudo aquilo que você sente é a presença ou a ausência de Deus. Tudo aquilo que você sente é o que você aceita ou não. E o final da palavra é importante, pois Deus não mostra favoritismo.
pois Deus trata todos com igualdade. Todos aqueles que o buscam, Ele trata com igualdade. Igualdade. E no começo eu li a Bíblia e ficava olhando judeu, Israel, e lá longe pra caramba, e eu morando aqui em Assis, eu falei, cara, que esse Deus ele vai querer comigo? Eu não tenho nada. E hoje eu entendo que Deus é o tudo. Lá foi o povo que ouvia Ele, que obedecia a Ele, porque o resto só fazia maldade. E o povo dele, encantado com os paus, com as imagens, com as esculturas, com as orgias, com os rituais, com o agora, com o presente, buscando o momento, eles negavam a Deus. E Deus abandonava. E o que sobrava? Ira, indignação e sofrimento. E o Deus que é duro, né? Não é as nossas escolhas, é Deus. Pensa nisso. Pensa sempre. Se você não orar, se você não buscar a Deus todos os dias, se você não negar a si mesmo, se você não se arrepender, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Pode procurar na tua rede social, pode escolher pela foto, pelo corpo, pelo dinheiro, pelos teus interesses, por tudo. Vai enfiar o diabo na tua casa de novo. Se não tiver Cristo, você sabe com quem você está conversando. E mesmo quem tiver Cristo, olhe o comportamento, porque a palavra nos alerta que as pessoas negariam através do comportamento a religião que elas dizem seguir. Se você ouvir uma pessoa falando tristeza, angústia, solidão, preciso beber, preciso isso, você chispa no pirulito, entrega a palavra de Deus, bye bye, shalom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você entenda que sem Deus você não é uma pessoa boa, você não é uma pessoa justa, você não adora o Senhor, você vai se desviar do caminho dele, você vai se perder, você não vai fazer o bem, você vai mentir, você vai ficar enganando, a sua língua vai ser um veneno de cobra, mas se você tiver Deus, se você tiver o Senhor, vai ter honra, glória e paz para você e imortalidade e eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.